Bem-vindo ao Na Moral Podcast, muito bom ter você aqui com a gente. Cara, o nosso objetivo aqui é entrevistar o pessoal de pequenas e médias empresas, um pessoal que faz acontecer, né? A gente já cansou desse negócio de empreendedor de palco e aí a gente está querendo conversar e dividir contigo essa história. Eu, Pedro Alexandrino e o Jardel Bartolini. É isso aí. Um dos meus maiores sonhos é entrevistar pessoas que de fato fazem acontecer em algumas cidades, mas que não têm voz. Então é muito interessante a gente escutar essas pessoas que são anônimos, digitais, mas fazem acontecer muito mais do que muita gente por aí. É isso aí, a galera que faz acontecer de verdade. Toda quarta-feira, na parte da tarde, você vai ver um episódio novo aqui com empreendedores de pequeno e médio porte. Espero que você goste, espero que seja bom pra você, que agregue valor, que você aprenda alguma coisa. Roda a vinheta, na moral. Na moral. Hoje a gente vai começar esse episódio falando um pouco da nossa história, embora a gente tenha profissões e vocações diferentes hoje. A minha vocação principal, eu sou pastor de igreja, mas nunca deixei de empreender, nunca deixei de fazer negócios, nunca deixei de investir. E o Jardel também, administrador de empresa, já passou por um monte de lugar e a gente quer compartilhar contigo um pouquinho da nossa história antes de você começar a assistir as entrevistas, né? Jardel, vamos começar contigo então. Quem é o Jardel? Quantos anos você tem? Sua família, o que você fez, qual a ideia de negócio que você tem, enfim, solta. Vamos lá, Jardel é um camarada que tem muitos sonhos, que empreende desde os seus 12, 13 anos de idade, onde eu busquei uma oportunidade de lanchar no colégio, e aí minha tia vendia pizza frita, e aí meu lucro terminava em pizza. Ela comentou comigo, Jardel, vende algumas pizzas minhas no colégio que eu te pago em pizza. E eu nunca gostei, cara, assim, tem muito tempo de pedir dinheiro pra minha mãe. Eu sempre quis ter a minha independência. E foi lá com 12, 13 anos que eu comecei. Então você começou, como é que era? Você vendia pizza frita no colégio? A minha tia me deu essa oportunidade e falou, oferece pros seus amigos dentro da sua sala. Eu não vendia no colégio. Aí sua comissão era pizza? A minha comissão era pizza. E foi legal, cara, porque ali eu já comecei a fazer um treinamento. A pizza do colégio era maior. Porém, a pizza da minha tia vinha mais recheio. E aí, já comecei a fazer esse treinamento de venda. Foi uma experiência fantástica. Essa tia minha nem é viva mais, que Deus a tenha, ela faleceu de câncer. Mas ali eu já comecei a fazer um treinamento de venda. E aí tem um princípio interessante, né? Que é qual é o diferencial do seu produto. Seu produto era menor, mas tinha um diferencial. Ali tinha um pastel de vento, né? Uma pizza que era grandona, na hora que você abria não tinha quase nada de recheio. É a pizza com EPA, né? Você abre, epa, tem nada aqui, pô. E a pizza da minha tia, ela tinha muito mais recheio. Posteriormente, eu fui proibido de fazer isso, porque eu tava tirando venda das pizzas do colégio. Tá aí outro princípio de negócio, né? Quando você começar a ficar bem sucedido, os grandes players vão criar barreira pra você. E aí eu busquei uma outra maneira, eu tinha uma mesada da minha mãe, ganhava lá na época 20, 30 reais, eu comecei a comprar roupa da feira. E aí eu descia 2 quarteirões e subia com essas roupas e comecei a vender ali para os meus amigos. Posterior a isso, eu tinha um amigo que vendia também roupa e eu comecei a vender as roupas dele consignado. Ele me dava uma comissão em cima disso. Foi aí que eu comecei, cara. Eu falo que eu sou um bom vendedor, eu sou um grande vendedor. E a gente tem que partir desse ponto de que a venda ela é a base de todo e qualquer empreendimento. Se o cara sabe vender... Muita gente despreza, né, o vendedor. Eu lembro que no início da minha carreira, né, ou das minhas carreiras, todo mundo falava que vendedor era profissão de quem não tinha profissão. O cara não deu certo na vida, vai ser vendedor, né? O que é mentira. Porque o cara que não deu certo na vida que vai ser vendedor vai dar errado também. Vai dar. Né? Tem você precisa de um treinamento, você precisa de uma especialização, né? Eu fico fascinado com a quantidade de coisas que eu aprendi no mundo das vendas e que eu uso até hoje. Até hoje, em qualquer circunstância. Seja no meu universo de investimentos, seja nos podcasts que a gente faz, seja na igreja. A gente usa tudo isso e é fruto de qualificação, né? Não é tem que fazer, vai ser vendedor. Se a gente for parar para pensar, cara, a gente sempre tá vendendo. A gente sempre tá vendendo, a gente tem que vender uma ideia, a gente tem que vender uma situação. Eu vendo ideias para as minhas filhas o tempo todo, entendeu? Eu gosto dessa
teoria de que o convencer é muito melhor do que o impor. Então, eu levo isso pra minha vida em todos os sentidos. Interessante você falar isso, né? Você usa isso com suas filhas, mas o Steve Jobs fazia isso, né? Quando as pessoas perguntavam, tá, mas os clientes não sabem o que querem, né? E ele falava, exatamente, nós é que dizemos pra eles o que eles precisam. Justamente. Então, isso é convencer as crianças. Lá em casa eu tô com uns episódios interessantes sobre convencer as crianças, né? Uso de tempo de celular, mas um dia a gente pode fazer um outro podcast falando sobre isso. Mas na sua história, assim, pra gente ser bem rápido, na sua história, qual foi o negócio que mais te marcou? O que você fez? Você falou, cara, esse foi um negócio que eu montei, como a gente quer passar aqui no podcast, né? Eu comecei do zero, foi assim que eu comecei, foi assim que eu estruturei, foi assim que eu escalei. Qual foi o negócio que mais te deu aprendizado nesse sentido? Então, a virada de mente, vamos dizer assim, na minha vida foi lá com 14 para 15 anos, eu estava percebendo que eu iria seguir os mesmos passos do meu pai. Meu pai é um operário, ele queria que eu fizesse escola técnica e fosse para a CSN trabalhar. Eu não julgo esse tipo de emprego, porque realmente meu pai sempre sustentou a nossa família com esse trabalho e não vejo problema nenhum, só que eu não queria isso para mim. E aí, nessa época, eu li o livro de Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, e pensei comigo, cara, eu preciso buscar o meu pai rico. Meu pai de dentro de casa é o meu pai pobre. Inclusive, se você não leu Pai Rico, Pai Pobre, você já tá atrasado, não sei qual caverna você tá vivendo, compra o livro e lê, porque é o básico do básico do básico. E aí, dentro da minha família, eu tinha tenho um tio muito bem sucedido na área de venda, chama Roberto. Ele sempre foi da Tem certeza que o nome dele não é Robert? Roberto, ele é um exímio vendedor de carne. E aí eu comentei com ele, falei, cara, eu quero seguir os seus passos. Eu quero... eu te admiro pra caramba e quero que você me ponha no mercado aí. Ele falou, Jardel, não quero problema com seu pai. Tem que ver como é que a gente vai fazer isso, porque eu não quero causar desavença. E aí foi tudo combinado, meu pai não criou caso nenhum. E ele me botou para fazer vendas de empresas que ele não atendia na época. Essa foi uma virada para mim muito interessante, que foi quando eu fui para a rua de fato. Ele me soltou, ele falou, ó, são esse cliente aqui, você vai ter que chegar, abrir o cliente, você vai pegar uma oportunidade de argumentação muito boa, porque esses clientes me odeiam. Por que isso? Porque ele não atendia os caras. Então, você vai ter que demonstrar para eles que agora quem vai os atender é você. Eles vão ter que me esquecer, então vai treinar bem a sua argumentação. Se vender primeiro, aí. Então. E aí, cara, eu comecei no mercado, no ramo comercial, já constituí alguns negócios, algumas empresas e já quebrei. O meu primeiro negócio, de fato, foi uma loja de material elétrico, onde eu abracei essa oportunidade confiando em um amigo e esse negócio durou aí em torno de 3, 4 anos. Eu quebrei. E, cara, o ponto primordial para você abrir um negócio é você entender do negócio. E esse específico eu não entendia nada, porque eu não sei trocar uma tomada. E eu fui me aventurar em abrir uma loja de material elétrico com uma ideia de um amigo. Então, meu primeiro negócio foi muito mal sucedido por conta disso. Eu quis abrir um negócio só porque eu tinha o dinheiro. Pra quem estuda, né, você fez esse curso do Empretec, né, no Sebrae, e é muito defendida a ideia de que todo negócio você precisa daquele triângulo, né, que é o conhecimento, dinheiro e tempo. Às vezes você tem muito dinheiro para investir num negócio, mas não tem tempo para estar lá, e o que engorda o boi é o olho do dono, então vai quebrar o seu negócio. Às vezes você tem muito conhecimento, mas não tem dinheiro, e aí ao longo desse podcast a gente vai entrevistar pessoas que fizeram com o dinheiro dos outros. E se você não tem tempo e não tem dinheiro, né? O conhecimento não adianta muita coisa. É o especialista que não alcança coisa nenhuma, né? Então, o bom é você ter os três. Nem sempre você vai conseguir ter os três, né? Assim como na teoria do investimento, né? Liquidez, lucratividade e segurança. Mesma coisa. Você nunca vai conseguir ter os três. Você vai precisar escolher dos dois. Então, se você tem muito conhecimento de uma área e tem tempo, muito provavelmente você precisa procurar recursos de fora. Se você tem muito dinheiro e tem tempo, mas não tem conhecimento, você precisa procurar um especialista, né? E por aí vai. Essa é a dinâmica do negócio. Eita, nós!
Agora, a gente tá gravando esse episódio aqui num dos nossos locais favoritos, né? No café, no Armazém 101. E aí hoje, curiosamente, tá passando um monte de coisa aqui, né? Bombeiro, um monte de coisa. E aí passou agora uma bicicleta com aqueles anúncios, né? E aí o Jardel falou assim, cara, a empresa que põe o negócio ali, eu bloqueio ela. Não quero saber. Mas é um marketing jogado fora, né? Hoje não faz muito sentido esse marketing invasivo, né? Ainda mais que a gente tem mídia social, tem tudo isso e por aí vai. Mas, cara, legal, assim, a parte da sua história que eu conhecia era a parte já de vendas lá na frente, né? Com carro, com um monte de coisa, não sabia da história da loja, né? Não sabia de nenhuma dessas coisas. Qual que é, assim, hoje, se você fosse falar, o cara vai abrir um negócio, vai abrir um negócio de pequeno porte, o que você recomendaria para a pessoa? A primeira coisa que ele fizesse é o Empretec, que você gostou tanto, o que você recomendaria que ele fizesse? Cara, eu acho que não funciona você abrir um negócio hoje que você não entende dele. Não tem cabimento nenhum uma pessoa que... eu acho que a maioria dos negócios, eles não vão pra frente justamente por isso. Pra mim não tem cabimento você abrir um negócio que você não tem conhecimento dele. Eu acredito, igual a maioria dos negócios que eu abri e que não foram pra frente, foi porque eu não pesquisei sobre o produto em si. Se eu ia me identificar, primeiramente, eu nunca na vida poderia ter aberto, por exemplo, como o meu primeiro negócio, uma loja de material elétrico. Uhum. Eu nunca mexi com isso, eu não tenho interesse nenhum em eletricidade, vamos dizer assim. Eu nunca tive interesse nisso. Eu tenho um amigo que me propôs esse negócio, eu tinha o dinheiro na época e eu resolvi investir. Mas, cara, pra mim, como negócio base, você tem que conhecer do que você tá querendo. Eu acho que depois de um tempo de maturidade, né, que você vai amadurecendo, você chega nessa conclusão que você chegou. Principalmente quem tem um espírito empreendedor, o cara quer empreender desde o começo. O cara quer fazer. O cara quer fazer negócio. Então ele não tá apaixonado com a ideia de ter um café, ele tá apaixonado com a ideia de que o café dá dinheiro. É isso aí. Né? E aí o cara quer abrir o café de qualquer jeito. Eu, por exemplo, eu sempre quis abrir um café, ainda não consegui. Eu acho que eu ia quebrar todos os cafés da minha cidade, que eu ia mandar muito bem, mas eu ainda não tenho esse conhecimento, nem tempo pra fazer isso daí. Mas sempre quis abrir um café, é um negócio que eu me apaixono, assim, de... Eu tomo muito café. E falando um pouco de você aí, cara, como é que é a sua história no empreendedorismo? Quem é o Pedro? Cara, assim, eu vou contar um pouco da história rápida pra quem tá vendo o podcast. Fala assim, quem são esses dois manés aí, né, pra gente ouvir os caras? Nosso objetivo, na verdade, é entrevistar os empreendedores de pequeno e médio porte e falar o mínimo da gente possível, né? Mas é bom você saber quem somos nós, né? Bom, eu comecei a vender, né? Não vou nem dizer trabalhar, porque eu não gosto da ideia do emprego, né? Eu acho que emprego é uma escravidão, carteira assinada é uma escravidão. Se eu falar que eu não julgo quem trabalha de carteira assinada é mentira também, eu julgo sim. Eu acho que a pessoa deixar alguém definir quanto ela ganha por hora é uma maluquice, né? Mas enfim, cada um sabe onde aperta o seu calo, né? Mas eu nunca tive minha carteira assinada, minha carteira é alvo mais que a neve, como diz aquele hino, né? E aí, assim, cara, eu comecei por volta de 16, 17 anos de idade, não tão cedo quanto você, sempre vendendo também. Aqui na cidade tinha uma empresa que vendia filtros, né? O pessoal da época não podia falar que era filtro, né? Uhum. Era, como é que chamava? Processadores hidrocinéticos. Oh. E, cara, eu aprendi muito nessa empresa, você não tem noção? Muito, muito. Tanto que hoje eu olho pra trás... Enquanto eu tô conversando com pessoas que estão empreendendo agora, os caras estão aprendendo agora e lendo agora, como você falou do Pai Rico, Pai Pobre, como fazer amigos e influenciar pessoas. Os caras estão lendo agora e aprendendo agora o que eu tinha aprendido há 20 anos atrás. E naquela época eu já era velho, né? Então, assim, isso me deu uma oportunidade de avançar bastante. E era marketing multinível, é? Era marketing multinível e tal. O que, na verdade, eu acho que marketing multinível é um negócio fantástico. É porque o brasileiro tem o dom de estragar as coisas. Né? Tudo que vem de fora estraga aqui no Brasil, é impressionante. É a terra que nasce tudo, mas é a terra que estraga tudo também. Porque o conceito do marketing multinível é muito bom, a gente faz isso todo dia. Né? A gente indica as pessoas a cortar cabelo no mesmo barbeiro, a tomar café no mesmo café. Se a gente for parar pra pensar, a gente faz isso o tempo todo. Eu cheguei pros caras e falei, eu vou vir tomar café aqui e as pessoas vão vir, porque, né, eu sou blogueirinho, né, influencer e tal. E as pessoas vão vir. Daí os caras fizeram um frappé com o meu nome aqui. Chama Frappé Alexandrino, pergunta quanto que eu ganho. Ganho nada. A exemplo disso, eu fui numa médica ortomolecular aqui da cidade, tem mais ou menos uns 2 meses.
Cara, sem brincadeira, eu já mandei mais de 8 pessoas pra essa mulher, porque eu gostei muito da consulta dela e da maneira dela de lidar com ela. Ela é muito estudiosa e realmente, parando pra pensar, não ganhei nada. Ganhou nada, né? Então a gente recomenda o que é bom. Seria melhor se a gente ganhasse uma comissão por isso, né? Ou pelo menos montasse um negócio sustentável. Às vezes você não precisa nem ficar rico com isso, mas montar um negócio sustentável, né? Mas enfim, a minha história começou mesmo quando eu fui embora pra Nova Zelândia. Indo embora pra Nova Zelândia, eu fui obrigado a trabalhar pros outros. E aí eu empreendi trabalhando, né? Então eu comecei trabalhando como pintor, acredite ou não. Nunca pintei nada na vida. Mas o cara me deu uma chance lá, depois de várias vergonhas que eu passei. E eu era o cara que lixava as casas, né? As casas lá são tudo de madeira, então eu lixava a casa toda pros caras virem pintar. E aí, enquanto eu trabalhava, eu fiquei 3 meses nesse trabalho. Você tinha que idade? Eu tinha 21 para 22. Quando eu tava trabalhando, eu falava pro cara o seguinte. Eu falei pro Brian, né, o cara que trabalhava comigo, falou, ó, eu vou sair daqui, eu vou vender carro. Aí ele riu de mim e falou assim, você não fala nem inglês, rapaz, você vai vender carro? Eu falei, me aguarde. E aí não deu um mês depois daquilo ali, eu com o meu inglês todo quebrado, fui vender. Aí fui vender roupa. E aí vendi roupa chique, né, vendi terno. E aí fui subindo, cara. A minha história na Nova Zelândia foi muito legal, porque eu subi muito rápido. Você morou quanto tempo lá? 8 anos. Então, assim, geralmente em 8 anos a pessoa começa a pegar a sua residência. E eu, com 5 anos, eu já era cidadão na Nova Zelândia. Né? Peguei minha cidadania. Você sozinho lá, né? Não, eu fui sozinho e a minha esposa foi depois. Ah, né? Tá. Você já estava com a sua esposa, já. então? A gente casou, eu tinha 21. E ela tinha 19. Pode crer. O pai dela era doido. Eu não deixaria minha filha casar com 19. Não tinha filho ainda, né? Não tinha. Minha filha nasceu lá. São todas kiwizinhas, né? E aí, assim, a história do empreendedorismo começou mesmo quando eu cansei de trabalhar para os outros. Então eu trabalhei em call center, eu fui gerente de loja de celular, eu fui gerente de loja de roupa, fui subindo e Deus foi abrindo as portas, obviamente, né? Muito trabalho duro, mas também muita sorte. Até que eu cansei de trabalhar para os outros e falei, não, vou abrir um negócio. E aí, cara, eu tive uma sacada, né? Na Nova Zelândia não tinha Guaraná. Nova Zelândia e Austrália não tinha Guaraná Antártica. Nenhum tipo, nenhuma marca? Nenhum. Até porque o povo lá é muito natural, né? Então eu identifiquei uma dor, que na verdade não é uma dor, a gente deveria parar de tomar refrigerante é uma bosta. Mas, enfim, era uma dor e eu sou apaixonado por Guaraná. Falei, vou trazer Guaraná. Inicialmente a minha ideia era levar Guaraviton. Mas Guaraviton só tem no Rio, né, cara? Então era muito limitado. E aí eu fiz contato com a Ambev. Na época, nem era Ambev ainda, né? Era Antártica, tava na fusão ainda da Embev lá fora. E aí fiz contato com a Ambev, um primo meu que trabalhava lá, que conhecia todo o pessoal de dentro, a diretoria. E aí os caras me responderam falando o seguinte, nós não exportamos o Guaraná daqui do Brasil. Tem 3 exportadoras no mundo. E eu fui descobrir, cara, que essas exportadoras assim, é um modelo de negócio fracassado, né? Mas vinga até hoje. Tem uma em Portugal, uma no Japão e uma nos Estados Unidos. São as 3 engarrafadoras de Guaraná Antártica que exportam para o mundo inteiro. E aí, inicialmente, eu fiz contato com a engarrafadora no Japão. Eu estava na Nova Zelândia, né? E... Você já falava inglês? Eu falava inglês, mas o cara falava japonês, aí lascou. Então, eu tinha que trocar e-mail em japonês. Né? Então, tá aí, você falou de conhecimento, né? Eu tive que aprender pelo menos um mínimo de japonês, né? Um konnichiwa da vida. Não tinha tradutor ainda, o Google? Tinha tradutor, cara, mas nessa época, pra você ver, Skype era novidade, eu ligava no orelhão com cartão, tudo era novidade, a gente não sabia usar. Eu usava um outro serviço, agora não me lembro qual era o serviço, pra ligar pro Japão, né? E aí o cara atendia, konnichiwa, nem lembro mais o que eu falava. VoIP, provavelmente, né? Tudo era VoIP, né? E aí eu tinha que falar com o cara, e aí eu mandava um e-mail com as quantidades, e aí assim, a logística era assim, demorava 3 meses pro Guaraná chegar. E eles me mandavam o final da produção. Então, o meu supply chain, né? Para quem tá falando de negócio, toda essa cadeia de quando você compra, quando você estoca, quando você vende e tal, ele demorava 3 meses para chegar e ele chegava com 3 para 4 meses para vencer. Porque ele me mandava o fim da produção. Você tinha que escoar isso rápido. Eu tinha que escoar rápido. Então, eu comprava muito para escoar rápido. Eu tive que abrir uma operação onde eu tinha muita venda. E era quase o in-time delivery, né? Porque você tem o on-time e o in-time, né? In-time é aquele que chega exatamente na hora. O on-time é o que é pontual, né? Mas o que chega assim, se você não chegasse nesse minuto, ia atrasar. Então, os meus clientes, eles não tinham estoque.
Os meus clientes tinham o que estava na prateleira. E quando estava acabando da prateleira, 5 para acabar, eu tinha que chegar com o produto. Então eu tinha estoque em casa, mas eu tinha que ter certeza de que esse supply, essa demanda ia acabar nesse tempo, né? Então eu comecei com um pallet de Guaraná, dava 2.400 latas. Só vendia e aí foi lá. um negócio B2C ou B2B? Só B2B. Mas eu vou chegar no Mas B2C você abriu já. a empresa? Abriu uma empresa, incorporação, tudo isso. Legal. Lá fora, cara, na fácil, Nova Zelândia, né? você abre uma empresa em 15 minutos. Você entra na Estados Unidos internet, também. incorpora a empresa, acabou. Uhum. Paguei $17, se eu não me engano. Maneiro. E aí abri a empresa. E aí O Brasil que eu também é fiz? assim, rapidinho. O que eu fiz? Eu pedi um pallet, 2.400 latas. E essas primeiras 2.400 latas, eu espalhei em todas as lojas de conveniência. Então eu cheguei pro cara e falei assim, eu quero vender um produto novo, vou te dar um fardo. Eu quero que você experimente, eu não quero que você venda, eu quero que você experimente. De graça? Você De deu graça. consignado? Não, você de graça. deu mesmo? Dei pro cara, um fardinho com 12 latas. Legal. Dei pro cara. E aí alguns me ligaram de volta, né? A maioria deles eram chineses e indianos. Chinês não compra nada de outra pessoa que não é chinês. E aí os indianos me ligavam e falavam assim, ó, pode trazer mais. E aí a minha segunda fase é o seguinte, eu vou mandar cliente pra sua loja. Não sei se você conhece a história da menina da Havaianas, se eu não me engano, ela mesmo comprou um container de Havaianas, um negócio assim. Eu não sei bem a história, mas foi o que eu fiz. A história da Red Bull é mais ou menos parecida. Foi exatamente o que eu fiz. Eu criei demanda, né? Igual o pessoal faz best-seller, não sei se você sabe, mas o cara que escreve um livro, ele mesmo faz um acordo com a publicadora para comprar 200 mil livros para sair na lista do best-seller para poder vender mais. Uhum. Então eu criei demanda. Eu participava de uma igreja de brasileiros, a igreja tinha uns 100 brasileiros mais ou menos, que conheciam, cada um conhecia 4, 5. E eu falei pros caras, falei, ó, chegou o Guaraná na Nova Zelândia, Pai tá on. E aí o Pai tá on já é antigo, ó, antes deles. E aí os caras, não, como assim? E eu vendi o Guaraná, na época, o Guaraná chegava pra mim por 60 centavos, né? 90 centavos, na verdade, quando eu comprava pouco. Ele chegava por 90 centavos e eu vendia por 2,50 pro cara da loja. E o cara da loja, ele tinha que vender por 3,20. E o povo comprava. Por quê? Porque não tinha. É uma demanda única. Uma novidade e é gostoso, né? Tipo... Não, o Guaraná é bom demais. Mas faz mal, tá? Mas é bom demais. E aí eu criei essa demanda na loja dos indianos. Quando os indianos viram que a parada tava rodando, eu falei assim, eu preciso de um negócio grande para sustentar o meu container. Aí eu pedi a segunda, 2 pallets, 4.800 latas. Distribuí nas lojas de conveniência, do mesmo jeito. Aí eu fui pro B2C, e entre os clientes, né, vendi um fardinho, porque pra mim era bom, vendia $3 cada lata, eu comprava por 90 centavos. A terceira compra eu fiz 4 pallets, aí já deu 9.600 latas. Já começou a ficar grande. 9.600 latas era muita coisa para escoar em 3 meses. Foi aí que eu consegui um cliente em Queenstown. Para quem conhece a Nova Zelândia, eu morava em Auckland, no topo da Ilha Norte, e Queenstown é no fundo da Ilha Sul. 1.200 km de distância. Peguei um avião, fui para Queenstown, aluguei um carro, botei Guaraná no avião e cheguei lá no supermercado e falei pros caras, ó, tô trazendo isso daqui, Queenstown tem 3.000 brasileiros, todos eles vão querer Guaraná. Batata. Era o meu principal cliente. Explodiu. E aí, olha que interessante, quando o cliente em Queenstown começou a comprar, em Auckland os supermercados ficaram sabendo e automaticamente, isso aí já devia ter 1 ano de negócio, quase, abriram 3 restaurantes brasileiros. O Wildfire, que era uma churrascaria, um outro que era um restaurante self-service, que era novidade na Nova Zelândia, e um outro restaurante que era de um brasileiro, mas não era comida típica. Enfim, para resumir a história, eu comecei a atender os 3 restaurantes, um supermercado em Auckland e um supermercado em Queenstown. Virou minha base de clientes. Nessa época eu comprei um container inteiro. E aí eu comprei um container para vir escoar em 3 meses. Aí eu já estava parando de comprar do Japão, porque todo mundo achava que era pirata, porque vinha escrito em japonês na lata. Comecei a comprar de Portugal. E aí não mudou muita coisa, porque de Portugal vinha escrito em português, o brasileiro gostava, mas o gringo não comprava, porque ele não conseguia ler. Tinha que botar uma etiqueta de papel, eu mesmo fazia etiqueta de papel, era um negócio muito... quase na beira do ilegal. Aí eu consegui comprar dos Estados Unidos a última vez, comprei 2 containers. Demorava 4 meses para chegar, 1 mês a mais, porque ele vinha por trás, né? E eu tinha que escoar em 3 meses. Quando eu comprei 2 containers direto dos Estados Unidos, nem me lembro quanto deu essa conta. Aí eu já tinha pedido dinheiro emprestado, já tinha pego capital de giro com um amigo, por aí vai. Quando eu comprei 2 containers no meio do caminho, 4 meses para chegar, com 2 meses, o supermercado de Queenstown fala que não queria mais. Os 3 restaurantes de Auckland com o meu produto na prateleira fecham. E agora eu só tinha os indianinhos das conveniências. Mas por quê? Cara, temporada. A Nova Zelândia é daqueles países que, tipo assim, no frio ninguém tá na rua. Ah. Bateu na temporada certinha com esse 1 ano e meio. Eu venci o primeiro inverno, verão bombou, eu cresci a demanda, bateu o segundo inverno, os restaurantes fecharam e o de Queenstown falou, não Aí quero você mais. Quebrou? Bom,
Depende da sua definição de quebrar, né? Todo bilionário... Você ficou abarrotado de produto, Todo né? bilionário perde milhões Não antes tinha de se tornar mais água bilionário. na torneira, era só Guaraná, meu Só irmão. Guaraná. Então o que eu fiz? Eu botei os Guaraná tudo pra dentro de casa. Guaraná, depois que a gente foi descobrindo, o carpete da minha sala, ele ficou encharcado de Guaraná porque a paleteira tinha furado umas latas e eu não vi. Eu sei que a gente carregou o Guaraná e a gente tomou o Guaraná vencido. E aí, assim, isso era inverno. Quando chegou o verão, todo o festival na praia era o Pedro. Praia, brasileiro, patrocínio de Guaraná. E eu ia na esperança de bombar o negócio de novo. Então eu patrocinei brincadeira de brasileiro na praia, festa na igreja. Meu irmão, era só Guaraná. Pastor, deixa comigo que eu vou dar os Guaraná. E aí o pastor me deu uma moral, ele pagava o custo da latinha, né? Nessa época já era 63 centavos. Então assim, fiz um bom dinheiro, consegui pagar todo mundo. Foi uma experiência fantástica. Escoou no braço, né? Mas escoei no braço. Desses 2 containers, se eu não me engano, 2 containers davam umas 30 e poucas mil latas. Nossa, lata pra caramba. Em casa, eu devo ter ficado com umas 12 mil, depois de ter vendido, né? E aí, resumo da ópera, né? Depois do Guaraná, a gente continuou a nossa vida, abri alguns outros negócios e tal, fui pra Austrália e voltei pro Brasil com essa missão nobre de plantar uma igreja. Mas eu acho que o objetivo desse episódio é o seguinte: por que você deve ouvir as entrevistas do Pedro e do Jardel? Porque pelo menos o que não fazer a gente já aprendeu. Nossa. Já quebramos. Com excelência. Já quebramos, hoje os dois estão equilibrados, né? O Jardel com seus desafios, um dia a gente pode contar as histórias dos desafios. Uhum. Jardel com seus desafios, eu com os meus desafios. Já quebramos bastante. Tem um filho do demônio acelerando o carro ali agora. Brincadeira, cara. Carro velho, né? Já quebramos bastante, já aprendemos bastante lições e agora a gente está tentando compartilhar contigo as jornadas de sucesso daqueles que venceram aqui, né? Eu tô bem feliz com essa ideia. Eu acredito que vai agregar demais. Vai agregar demais. Porque, cara, se você... 90% dos podcasts hoje que existem, eles querem pessoas grandes Isso aí. para entrevistar. Isso aí. Não que a gente não vai entrevistar pessoas grandes, mas se você buscar aí ou buscar aqui, não vou sem falar nome, a maior rede de farmácia daqui da região, por exemplo, ninguém sabe nem quem é o dono. Ninguém sabe nem quem é o dono. E a gente vai entrevistar esse cara. Isso aí. Então, fica de olho aberto. Presta atenção, toda quarta-feira vai sair episódio aqui. O nosso objetivo é compartilhar contigo mesmo. A gente quer compartilhar essa história para você aprender. Eu acredito que a maioria da nossa audiência são empreendedores ou donos de negócios, ou às vezes alguém que quer empreender. Eu espero que sim. Mas tem muito princípio para você aprender aqui ao longo da história. Então, é isso. Obrigado por você estar conosco. Valeu, Obrigado por você participar. Muito bom. Aproveite os episódios toda quarta-feira. Tem episódio novo aqui no Na Moral Podcast. Valeu. Tamo junto.